I'm so glad that the Lord brought me out. I'm so glad that the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Oh, I've been happy since the Lord brought me out. I've been happy since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, where would I be? I'm so glad since the Lord brought me out. I've been shouting since the Lord brought me out. I've been shouting since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Glory! Aren't you glad? Aren't you glad? Let's sing it. Aren't you glad that the Lord brought you out? Aren't you glad that the Lord brought you out? If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Oh, I've been singing since the Lord brought me out. I've been singing since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Aren't you glad of it? And get the 12th chapter of Zechariah. Agora nós voltaremos e tomaremos um pouco da história. Voltemos a Zacarias, retomemos o capítulo 12 de Zacarias. Zechariah. All right. Added to the church daily such as would be saved. How thankful we are for the good revelation of Jesus Christ. Aren't you happy for him? Zacarias. Muito bem. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Quão gratos nós somos pela boa revelação de Jesus Cristo. Vocês não estão contentes por ele? Now, we will get this in book form just as quick as we possibly can to the people, and then you can have it to read it in a quiet of your room and things and study it out yourself. Agora nós traremos isto em forma de livro tão rápido quanto possivelmente pudermos ao povo, e então vocês poderão ter isto para ler na quietude da sua sala e assim por diante, e estudar isto vocês mesmos. All right, Zechariah. Zechariah, the 12th chapter now of Zechariah, and we want to take this real prayerfully now, and I want to get this for the glory of God. Now, Zechariah 12, let's begin at the 9th verse. Listen close now. He's speaking of the coming. Muito bem, Zacarias. O Zacarias, capítulo 12 agora de Zacarias. E nós queremos tomar isto realmente em oração agora. E eu quero tomar isto para a glória de Deus. Agora, Zacarias 12, comecemos com o versículo 9. Escutem com atenção agora. Ele está falando da vinda. Zechariah 12, and we begin at the 9th verse. And it shall come to pass, Zechariah prophesying 487 years before the coming of Christ. Zacarias 12 e começa com o 9, o versículo 9. E acontecerá, Zacarias profetizando 487 anos antes da vinda de Cristo. And it shall come to pass in that day that I will seek to destroy all nations that come against Jerusalem. Think of it. E acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Pense nisto. And I will pour out upon the house of David and upon the inhabitants of Jerusalem the spirit of grace and of supplication. And they shall look upon me whom they have pierced. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas. E olharão para mim a quem traspassaram. Now, when's the gospel returning to the Jews? When the day of the Gentile is finished. The gospel is ready to go to the Jews. Agora, quando é que o evangelho retornará aos judeus? Quando o dia dos gentios estiver completado, o evangelho está pronto
para ir aos judeus. Oh, if I could just foretell you a little something that's fixing to happen right here. See? Right in this day. See? It's fixing to happen. We get in the church age. Oh, eu poderia, se eu pudesse, simplesmente predizer para vocês uma coisinha que está para acontecer bem aqui. Vejam, exatamente neste dia. Está vendo? Está para acontecer. Nós entendemos isto na era da igreja. And this great thing that's fixing to happen will carry over to Revelations 11 and pick up those two prophets, Elijah and Moses, returning back again for the Jews. E esta grande coisa que está para acontecer transportará a Apocalipse 11 e apanhará esses dois profetas, Elias e o Moisés, retornando para os judeus. We're ready for it. Everything's set in order. Just ready. This Gentile message, as the Jews brought it to the Gentiles will take it right back to the Jews again. And the rapture will come. Nós estamos prontos para isto. Tudo está colocado em ordem, exatamente pronto. Esta mensagem gentia, como os judeus a trouxeram aos gentios, os gentios a levarão direto de volta aos judeus, e o arrebatamento virá. Now remember, this here coming after the tribulation, the church does not go through the tribulation. We know that. The Bible says so. See? Agora lembre-se, isto aqui vindo depois da tribulação, a igreja não passa pela tribulação. Nós sabemos disso. A Bíblia diz, está vendo? All right. Now you pour out upon the house of Israel, what? The same Holy Spirit. See? After the Gentile church is gone. Muito bem, agora ele derramará sobre a casa de Israel, o quê? O mesmo Espírito Santo, veja, depois que a igreja gentia tiver partido. And they look upon me, whom they have pierced, and they shall mourn for him as one that mourneth for his only son, and shall be in bitterness for him as one that is in bitterness for his firstborn. E olharam para mim a quem traspassaram, e o prantearão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele como se chora amargamente pelo primogênito. And in that day shall there be great mourning in Jerusalem, and mourning and the valley of Medio. Naquele dia será grande pranto em Jerusalém e pranto no vale de Megido. And the land shall mourn every family apart. The family of the house of David apart, and the family of the house of Nathan apart, and each one of the houses apart. E a terra pranteará cada linhagem à parte, a linhagem da casa de Davi à parte e a linhagem da casa de Natã à parte, e cada uma das casas à parte. When they see what will happen, what will take place, when he comes in the clouds of glory at his second appearing, and when those Jews who pierced him. Quando eles virem o que acontecerá quando ele vier nas nuvens de glória em sua segunda aparição, e quando aqueles judeus que o traspassaram. You know, another scripture says, they'll ask him, where did he get these wounds? He said, in the house of my friend. Você sabe, outra escritura diz que eles lhe perguntarão onde ele recebeu estas feridas. Ele disse, em casa do meu amigo. And not only will it be a mournful time for the Jews who rejected him as Messiah, but it'll be a mournful time for them left Gentiles back here who has rejected him as their Messiah of this day. E não somente será um tempo pesaroso para os judeus que o rejeitaram como Messias, mas será um tempo pesaroso para aqueles gentios deixados aqui que aceitaram, que o rejeitaram como seu Messias do seu dia. They'll be wailing and weeping. The sleeping virgin will be wailing. That's that church that refused to get oil in its life. Eles estarão lamentando e chorando. A virgem adormecida estará lamentando. Essa é essa igreja que se recusou pôr azeite em sua luz. There were 10 virgins went out, all good people, but 5 of them had oil in their lamps. The other 5 were good people, but failed to get oil in their lamps. And they were cast out into outer darkness where there be weeping, wailing, and gnashing of teeth. Houve 10 virgens que saíram, todas boas pessoas, porém 5 delas tinham azeite em suas lâmpadas. As outras 5 eram boas pessoas, porém falharam em pôr azeite em suas lâmpadas. E elas serão lançadas nas trevas exteriores, onde haverá pranto, lamento e ranger de dentes. Here it is.
there'll be wailing. The Bible said here, there'll be wailing and so broken-hearted until even, here, I'll give you another Genesis 45. If you want to get to that, let's get to it just a moment and read that also in Genesis, I believe it's the 45th chapter of Genesis. Aqui está, elas estarão lamentando. A Bíblia disse aqui, elas estarão lamentando e tão contritas de coração, a tal ponto que até mesmo... Aqui, eu lhe darei outra. Gênesis 45, se você quiser chegar a isso. Vamos chegar a isto só por um momento e ler isso também em Gênesis, ou eu creio do capítulo 45 de Gênesis. I'd like to get this here, Joseph making himself known to his people. And we'll get this, just show the types of what will take place in that day. And then we'll bind together. Eu gostaria de tomar isto aqui, José dando-se a conhecer ao seu povo, e nós tomaremos isto só para mostrar os tipos do que acontecerá naquele dia, então faremos a ligação. Then Joseph could not refrain himself before them that stood by him, and he cried, cause every man to go from me. Então José não se podia conter diante dos que estavam com ele, e clamou, fazei sair daqui a todo varão. Now remember, Joseph, making himself known, he cried, every man go from before me. Agora lembre-se, José, dando-se a conhecer, ele clamou, fazei sair daqui a todo varão. And there stood no man with him, while Joseph made himself known to his brethren. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. And he wept aloud. And the Egyptians and the house of Pharaoh heard him. He must have screamed out. Ele levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e a casa de Faraó o ouviu. Ele deve ter gritado. Joseph said unto his brethren, I am Joseph. Does my father yet live? And his brother could not answer him, for they were troubled at his presence. E disse José a seus irmãos, eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder porque estavam pasmados diante da sua face. And Joseph said unto his brethren, come near me, I pray you. And they came near, and he said, I am Joseph, your brother, who you sold into Egypt. E disse José a seus irmãos, peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele, eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Now therefore do not be grieved nor angry with yourselves that you have sold me hither, for God did send me before you to preserve life. Oh, how beautiful. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante da vossa face. Oh, quão bonito! For these 2 years has famine been in the land, and in which there shall be neither be ear nor harvest. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e em que não haverá lavoura nem cega. And God sent me before you to preserve you a posterity in the earth, and to save your lives by great deliverance. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face para conservar vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Let me just compare that with Zechariah the 12th, just for a moment. Now, we know that in type, if you teach types, then you always get it right, I think, in type. Permitam-me somente tomar agora e comparar isto com Zacarias 12, só por um momento. Agora, nós sabemos disso, em tipo. Se você ensina tipos, então você sempre acertará, eu penso, em tipo. Now, Joseph, when he was born, he was hated by his brethren. Is that right? I want to show you Joseph represents the Spirit-filled church. Agora, José, quando ele nasceu, ele foi odiado por seus irmãos, está certo? Agora, eu quero lhe mostrar, José representa a igreja cheia do Espírito. Joseph was hated of his brethren. Why? Because he was spiritual. Joseph could not help because he could see visions. He could not help because he dreamed dreams. See? And could interpret dreams. That was what was in him. He could not display anything else but what that was in him. José foi odiado por seus irmãos. Por quê? Porque ele era espiritual.
José não podia evitar que pudesse ter visão. Ele não podia evitar que tivesse sonhos, veja, e pudesse interpretar sonhos. Isso era o que estava nele. Ele não podia ostentar nada além do que estava nele. Well, then his brothers hated him without a cause. But his father loved him because his father was a prophet. Bem, então seus irmãos o odiavam sem causa, porém seu pai o amava porque seu pai era profeta. See how it was with Jesus? God loved his son, but the brethren, the Pharisees and Sadducees, hated him because he could heal the sick and foretell things and see visions, interpret. See what I mean? They hated him without a cause. Está vendo como foi com Jesus? Deus amava seu filho, porém os irmãos, os fariseus e saduceus o odiavam, porque ele podia curar os enfermos e predizer coisas, e ter visões, interpretar. Está vendo o que quero dizer? Eles o odiaram sem causa. And what did they do to Joseph? They pretended he was dead, and they threw him into a ditch. Took a bloody coat of 7 colors that his father, there's only 7 colors in the rainbow, we know what, we get to it a little later, I think, tonight. E o que eles fizeram a José? Eles simularam que ele estava morto, e eles o lançaram numa cova. Apanharam uma túnica ensanguentada de 7 cores que seu pai... Há só 7 cores no arco-íris. E o arco-íris, nós sabemos o que... Nós entraremos nisto um pouco mais tarde, eu penso, hoje à noite. The rainbow over him here, Jesus, where you look upon a jasper and sardis stone and a rainbow. Rainbow's a covenant. And that was God's covenant upon Joseph. O arco-íris sobre ele aqui, Jesus, onde ele era na aparência semelhante à pedra de jaspe e de sardes. Um arco-íris é um concerto. E aquele era o concerto de Deus sobre José. And then they blowed on his coat and took it back to the father, and he's supposed to be dead. E então eles trouxeram sangue em sua túnica e a devolveram ao pai. E ele foi dado como morto. But he was raised up out of the ditch and was put into sold to Pharaoh, some in Egypt, and a general kept him. And when they did, ill thing come up against him and threw him in jail. E porém ele foi levantado da cova e foi posto dentro de vendido a Faraó, alguém no Egito, e um general ficou com ele. E quando o fizeram, uma coisa maléfica surgiu contra ele e lançaram-no no cárcere. And there he prophesied and told 2 men where one was going, where the other was, the butler and the baker, on account of their dream. And then he was exalted from there to the right hand of Pharaoh. And no man could touch Pharaoh only through Joseph. E ali ele profetizou e disse a 2 homens aonde um iria e aonde o outro iria, copeiro e um padeiro, por causa do sonho deles. E então ele foi exaltado dali à mão direita de Faraó. E ninguém podia tocar Faraó somente através de José. Watch this. Now when Joseph then was sold over into the Egyptians and what everything he done type Christ. Look at this butler and this baker in there, and they both had dreams. Observe isto agora. Quando José, então, foi vendido aos egípcios. E observe, tudo o que ele fez tipificou Cristo. Olhe este copeiro e este padeiro ali, e ambos tiveram sonhos. And Jesus, when he was in his prison house, remember Joseph was in prison, and when Jesus was in his prison house, tacked to a cross, there was one saved and one lost. Joseph, when he was in his prison, one was saved, one was lost. E Jesus, quando esteve em seu cárcere, lembre-se, José estava no cárcere. E quando Jesus estava no seu cárcere, como pregado numa cruz, houve um salvo e um perdido. José, quando ele esteve no cárcere, um foi salvo, um se perdeu. And notice, then after Jesus was taken off the cross, he was exalted into heaven and sat at the right hand of the great Spirit Jehovah. No man can come to God except by me. E note então, depois que Jesus foi tirado da cruz, ele foi exaltado ao céu e se senta à destra do grande Espírito, Jeová. Ninguém pode vir a Deus a não ser por mim. No Hail Marys, no blessed this or blessed that,
but through Jesus Christ, the only mediator that is between God and man. That precious body that God tabernacled in among us, that took God's name, and God took the name of humans, God took... Nenhuma Ave Maria, nenhum bendito isto ou bendito aquilo, mas através de Jesus Cristo, o único mediador que há entre Deus e os homens. Veja, aquele precioso corpo em que Deus habitou entre nós, que recebeu o nome de Deus, e Deus recebeu o nome de humano. Deus recebeu... Look here, in the beginning, when Adam... I just can't get away from that. Seems like somebody's not getting it somewhere. Olha aqui, no princípio, quando Adão... Eu simplesmente não consigo me afastar disso. Parece que alguém não está entendendo isto em algum lugar. Look, in the beginning, let me show you something again. The Holy Spirit warns me to do this. I'm leaving my subject for a minute. Olhe, no princípio, permita-me mostrar-lhe uma coisa novamente. O Espírito Santo me adverte a fazer isto. Estou deixando o meu tema por um minuto. When the first news come to glory, that the son had been lost, Adam, did God send an angel? Did he send a son? Did he send anyone else? He came himself to redeem his lost son. Hallelujah! Quando a primeira notícia chegou à glória de que o filho tinha se perdido, Adão, Deus enviou um anjo? Ele enviou um filho? Ele enviou algum outro? Ele veio ele próprio para redimir seu filho perdido. Aleluia! God didn't trust it with no one but himself. God was made flesh and dwelt among us and redeemed man himself. We are saved, the Bible said, by the blood of God. Deus não confiou isto a ninguém senão a si próprio. Deus se fez carne e habitou entre nós e redimiu o homem, ele próprio. Isto é, nós somos salvos, a Bíblia disse, pelo sangue de Deus. The immortal God was made mortal in order to take away sin, to be the Lamb himself, to enter into glory, veiled and with his own blood before him, beyond the veil. O mortal, Deus foi, o Deus imortal se fez mortal para tirar o pecado, para ser o Cordeiro ele próprio, para entrar na glória velado e com seu próprio sangue diante dele, além do véu. Now, Joseph, down into Egypt, he goes, and there he was exalted from his prison to the right hand of Pharaoh, and was made the caretaker, and everything prospered in the days of Joseph. Agora José, ele foi para o Egito, e ali foi exaltado da sua prisão à destra de Faraó, e tornou-se o governador, e tudo prosperou nos dias de José. Now when Jesus returns, even the desert shall blossom like a rose. He is the son of prosperity, type of Joseph. Agora, quando Jesus retornar, até mesmo o deserto florescerá como uma rosa. Ele é o filho da prosperidade, tipo de José. They put Joseph in, the general had him in his house, everything he done, he prospered. They put him in jail, and the whole jail prospered. Everything they done, he prospered. Puseram José em... O general o teve em sua casa, tudo o que ele fez, ele prosperou. Puseram-no na cadeia, e a cadeia inteira prosperou. Tudo o que ele fazia, ele prosperava. And when he exalted the highest of Pharaoh, next to Pharaoh, everything in Egypt prospered above anything in the world. E quando ele foi exaltado o mais elevado de Faraó, seguinte a Faraó, tudo no Egito prosperou acima de qualquer coisa no mundo. When he returns, it'll be a land of prosperity. The old deserts will blossom, and there'll be food everywhere, and we can everyone sit on our own fig tree and laugh and rejoice and live forever. In his presence when he comes back as king. Quando ele retornar, será uma terra de prosperidade. Os velhos desertos florescerão e haverá alimento por toda parte. Nós poderemos, cada um, nos sentar debaixo da nossa própria figueira e rir e nos regozijarmos e viver para sempre em sua presença quando ele voltar como rei. He was son of man, prophet. Amen. He was son of man, sacrifice, priest. He's son of man as king, the son of David, sitting on the throne of his majesty. Ele foi filho do homem, profeta. Amém.
Ele foi filho do homem, sacrifício, sacerdote. Ele é filho do homem como rei, o filho de Davi sentado no trono de sua majestade. Son of Man. God manifested as Son of Man. He come down and become man to take sins away from the world. Filho do homem, ele é esse Deus manifestado como filho do homem. Ele desceu e se tornou homem para tirar os pecados do mundo. He become man as a prophet. He become man as a priest. He become man as king. Ele se tornou homem como profeta. Ele se tornou homem como sacerdote. Ele se torna homem como rei. King of heaven, king of saints. The eternal king. Always was king, always will be king. Eternal king. Rei do céu, rei dos santos, o rei eterno. Sempre foi rei, sempre será rei, rei eterno. Now, notice, then Joseph, before Joseph went forth, they had to sound the trumpet first. And people screamed, bow the knee for Joseph. Agora note, então José, antes que José saísse, eles tinham de tocar a trombeta primeiro, e o povo gritava, dobrem o joelho para José. No matter what a man was doing, he was selling a product on the street. When that trumpet sounded, he bowed his knee. A man was just not ready to reach out and get his money, but he bowed his knee. Joseph was coming. Não importa o que um homem estivesse fazendo, ele estivesse vendendo um produto na rua quando aquela trombeta tocava, ele dobrava o joelho. Um homem estava a ponto de estender a mão e apanhar seu dinheiro, porém, ele dobrava o joelho. José estava vindo. Oh, the eunuch was just about ready to make his act. When he had to stop, Joseph is coming. The trumpet sounded. O eunuco estava quase pronto para realizar seu ato, e o que ele fazia? Tinha de parar. José estava vindo. A trombeta tocou. We're marching to Zion, a beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Oh, we're marching to Zion, beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Let those refuse to sing who never knew our God, but children of the heavenly King, and but children of the heavenly King may speak their joys abroad, may speak their joys